pessoal não vai tão bem assim, nunca é difícil quem tira. Aliás, é difícil tirar nota máxima mesmo em redação, né? É difícil tirar nota máxima em redação, enfim, aí para agilizar, eu soltar as notas minhas mesmo bimestrais, que faltam só esses 2 pontos aí do professor Samuel, eu vou fazer igual eu fazia até o ano passado, eu não vou lançar nota de redação, vou lançar só de física, biologia e química mesmo, tá? Então, eu vou deixar os 2 pontos aí, que seria para o Samuel, eu vou deixar com 2 pontos para aqueles que fizeram os eurecas, lá, as tarefas que foram passadas ao Ô, longo do Zé, bimestre. Oi, a única tarefa sem ser eureka que você pediu foi aquele no começo do ano, o exercício de física, não era? termometria, isso. Aqueles exercícios de termometria que vocês mandaram por e-mail, é isso mesmo. Então, agora, Ah, tá. Aquele exercício que você enganou a gente aquela vez e falou que valia 4 pontos, aquilo lá não era tarefa, não, né? Você só fez em sala com a gente não, mesmo, né? aquele lá era o de física, né? Eu falei que ia valer 4 lá, né? Era o mesmo que você está falando, era aquela lista de física. Não, mas não teve valor, não. Na verdade, foi Ah, só tá. para O dar um outro que pequeno teve curso. valor foi uma outra lista de física que você passou, né? Tinha valor para não para ter direito de fazer NO depois, né? Mas na prática mesmo não teve valor nenhum. Então, o bimestre de vocês, só para vocês entenderem, foi assim, ó. Vocês tiveram uma prova valendo 10 pontos, que foi a bimestral, uma prova valendo 8, que foi a mensal. Aí, como eu vira tinha pedido para que 2 pontos, pelo menos, né, daquela avaliação que vocês fizeram de ciências lá no começo do ano, aquela avaliação, como é que chama, aquela diagnóstica, né? Então, era para valer 8. Os demais professores teve um valor de 8 pontos. Mas, como nós estávamos trabalhando com disciplinas diferentes, nós estávamos trabalhando com física, química e biologia, não tinha como avaliar aquilo que vocês aprenderam até o 8º ano. Então, aí o que eu fiz? Eu reduzi aquela nota de vocês lá para 2. Em 8, eu reduzi para 2. Mas aí eu fui bonzinho, eu dei para todos que estavam em dia, eu dei os 2 pontos. Então, você tirou, por exemplo, 8 na mensal, você tirou 2, todos praticamente receberam os 2 na diagnóstico, mais 2, deu 10. Com mais 10, 20. Aí vocês tiveram 3 pontos de simulado, aí foi para 23, aí faltavam esses 2 pontos aí da redação, né? Aí eu substituí hoje, eu vou fazer igual eu fazia anteriormente, esses 2 pontos para quem já fez todas as tarefas que foram marcadas, vocês já vão ganhar esses 2 pontos. Aliás, tem um índice muito bom aí do pessoal que fez as tarefas, mais de 83% em média fizeram as tarefas. Ainda tem 17 alunos aí, 17%, aliás, 17% de alunos aí que nem sequer começaram as tarefas. E interessante que desses 17% aí, alguns alunos, eles não conseguiram média no bimestre. Então, tecnicamente, eles precisam de fazer esses exercícios para ter direito de fazer a NO, né? Se não fizer, a NO vale 0. Já avisei, depois não fala assim, Zé, você não avisou. A NO começa, eu acho que a partir de semana que vem, pelo que a Elvira falou, ou ela vai mandar para vocês já até dia 19, começa a mandar já os relatórios dos alunos que estão de NO. Agora, tem um ou outro que pode ainda aparecer, se não conseguir tirar 2 nas tarefas, pode ainda aparecer na lista, tá? Mas foi tranquilo, assim, tem um caso ou outro aí mais preocupante aí, tipo uns 10 alunos por disciplina, mas os demais estão tranquilo, estão pegando jeito aí, tá Ô, tirando nota Zé, boa e tá tranquilo. eu Oi. fiz todas as tarefas que você pediu, não fiz? Eu acho que você tirou um e-mail nas tarefas, Ana Lúcia, você perdeu só meio lá nas questões que você errou lá de física, lá, eu acho, se não me engano. Ah, Ih, tá. Zé. Tô brincando, vocês tiraram 2, vocês fez todas, é claro. Ai, Zé, que susto! Mas vocês tiraram tudo 2, vocês acertaram acima de 70%, não foi combinado? Você, Gabriele, vocês tiraram acima de 70%. Tinha que acertar acima de 70%. Então vocês tiraram 2. Quem entregou, fez todas as tarefas, é 2. Não tem erro, não. Acima de 70, pode ficar sossegado. Então vocês Zé, estão dentro do. Oi, Amanda. até quais capítulos tinha fazer o Eureka? Física, física era até o capítulo 2, né? Que O tinha que estar resto era até pronto. o Aí, 3?
Isso, a partir e os outros são até biologia e química até o capítulo 3, isso mesmo. Você já Agora, fechou as notas de atividade? não, fechei não. Eu vou ter que esperar um pouco por causa do pessoal que vai fazer NO, né? Vocês podem fazer, quem está devendo atividade, tiver devendo alguma Porque eu acho que atividade, eu não pode fiz fazer. capítulo 3 de biologia e química. Não é, então, vi isso hoje. Biologia, muitos não fizeram, de fato. Não foi só você, não. Foram poucos Eu que vou fazer fizeram de hoje. biologia, capítulo 3. Então, vocês podem fazer aí, tá? Que não fechei ainda não, para não ir com e-mail, já garantir os 2 pontos aí, fica mais legal, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui na nossa física de cada dia aí. Nós estamos falando de ondas, nós estamos falando de ondulatórias, né? Matéria legal, matéria prática. É uma matéria que você vai ocupar muito essa matéria, inclusive, no Enem. A gente vai estudar muito essa questão de física do cotidiano, principalmente essa física do Enem. Então, você vê aí algo que você tem no dia a dia, que são as ondas, não só as ondas na água, você tem também, tá? As ondas se propagando através de meios sólidos, e nós temos também as ondas que se propagam no ar, né? Que são responsáveis aí pela nossa condição auditiva. É uma matéria muito prática, muito focada e muito tranquila. Mas como é que nós vamos ver isso aí? Isso aqui é mais teoria, tá? Depois eu posso passar uma listinha de exercícios para vocês também, mas normalmente a gente é mais teoria. E os exercícios são medíocres, estilo aquele lá da velocidade média, aquelas mediocridades lá. Como vocês estão vendo só situações medíocres por enquanto, então tá tranquilo, né? Tá sossegado. Só dá uma olhadinha para mim aí, na última aula, eu parei, acho que eu cheguei até a fazer exercício Ô, aqui. Zé, Oi. até Parei na agora outra nessa página. matéria de física de ondulatório não teve nenhuma conta ainda não, né? Só Não, teoria mesmo, né? e aqui vai ser difícil aparecer, mas eu vou passar algumas Você tinha continhas para acabado de vocês. explicar o timbre. Foi isso Você aqui não mesmo, chegou né? a fazer. Timbre, né? Foi isso mesmo, né? Foi. Falamos da intensidade do som, falamos do timbre, altura, foi isso mesmo. Foi aqui que nós paramos, né? Eu não sei se eu cheguei a fazer exercício, acho que não, né? Paramos aqui, ó. Foi aqui mesmo. Então vamos Mas lá, você nós fez estamos só o número 1. só o número 1. Beleza. Então aqui, ó, nós estamos na página 37, exercício 2, PUC, Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. Então, 37, exercício 2. E outra coisa, só um pequeno comentário da prova de ontem também, vocês são bastante heterogêneos nas notas, eu acho isso muito legal, entendeu? Isso eu acho que é o mais importante e o principal. Cada um tem na maioria, se tem a sua nota personalizada. Não é aquela coisa que um faz e todo mundo faz igual, não, ou todo mundo erra igual, acerta igual, que eu tinha comentado com vocês. Cada um tem a sua personalização lá, às vezes erra uma coisa. Aí, quando você pega o relatório das notas, você vê claramente isso. Por exemplo, tem questões assim que às vezes a pessoa tem mais dificuldade e acaba que errando. Mas tem outras questões que uns acertam, outros erram. Então, você vê que tem uma sintonia aí diferente. Não é aquela coisa de um aluno na sala passar a resposta para os demais, que é ridículo aquilo, né? Ridículo. Mas vamos lá, então. Ele diz assim, ó, nossos sentidos percebem de forma distinta características das ondas como frequência, timbre e amplitude. Observações em laboratório, com auxílio de um gerador de áudio, permitem verificar o comportamento dessas características em tela de vídeo e confrontá-las com nossa percepção. Após atenta observação, é correto concluir que as características que determinam a altura do som, frequência, né, e a intensidade do som, que nós vimos na aula passada, a gente chama de amplitude. Quem gosta bastante dessa parte musical aí, que entende um pouco, não sei se vocês aí tem alguns de vocês que fazem aula aí, né, de violão, algo do gênero, a entender bem o que eu estou falando aqui quando você liga uma caixa acústica, né? Então você tem aqui tanto a altura, frequência, que é a frequência de grave e agudo, e a intensidade do som, que você vai então determinar pela amplitude da onda, né? Aquela onda que está subindo, você tem então aquela amplitude. E um detalhe também,
Eu não sei quantos de vocês aí já fizeram. Quem já fez eletrocardiograma aí? Se não fez, já devia ter feito, né? Alguma vez na vida. Mas alguém já fez eletrocardiograma? Eu já fiz uma vez. Eu não sei, eu devo ter feito. Já fez, José? E o encefalograma ou o cardiograma? Já fez eletro da cabeça ou do coração? É mais comum fazer, né? Mas da cabeça também. Você vai ver... Eu só fiz do coração. Então, e quando você pega aquele do coração, você vê que é cheio de ondas, né? Ele vai medir ali, ó, para ver as suas ondas em relação à arritmia do batimento que você tem no coração. Se você tem algum probleminha, etc, tal, às vezes você tem um encurtamento, tá? Na repetição das ondas. Ou você tem um alongamento. Ou às vezes ele está batendo, né? Aí você tem uma falha, faz assim, ó, aí vem, aí dá uma falhada, tal. Aí você tem as falhas no batimento. Isso tudo o médico ele consegue detectar analisando essa parte aqui da física que a gente chama de ondulatória, né? Então, é de acordo com as ondas do ritmo que bate o seu coração, para ver se há algum probleminha na sua bomba muscular. Normalmente, na idade de vocês, só faz mais mesmo quando tem que fazer acompanhamento, algum problema que já vem da infância, etc. Tal. Mas, normalmente, vocês dificilmente vai ter problema aí no coração nessa idade. Vai dizer assim, ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue diferenciar esses instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente, então aqui eu tenho um piano e tenho uma flauta. Aí vai dizer assim, a intensidade do som de cada instrumento musical, não, é muito mais a qualidade do som do que a intensidade do som. Né? Quanto mais você conseguir ouvir ali a qualidade do som, mais você consegue diferenciar qual que é piano e qual que é a flauta, obviamente. Potência sonora? Não, tem nada a ver com potência sonora. Tem a ver com o tipo de som, tá? Com o timbre que ele está emitindo. Diferente velocidade de propagação do som, também nada a ver, tá? O som, nesse caso aqui, ele vai se propagar no ar na mesma velocidade, que é 340 metros por segundo. Agora sim, ó, timbre do som, que faz com que os formatos de cada onda dos instrumentos sejam diferentes. Aí sim, você vai ter, então, tá? Formatos diferentes, sons diferentes. Então, quando você tem um som de um piano é uma coisa, o som de uma flauta, que você sopra, ele sai com outro timbre, tá? Tem nada a ver com altura também, não. Aí você pega aquele clarinete, que muitas vezes o pessoal usa muito isso aqui, né, em exército, etc, tal, para chamar a tropa, né? Então, ele diz assim, um clarinete e uma flauta estão emitindo sons de mesma altura, sendo a amplitude do som do clarinete maior que o som da flauta. Tanto que, quando ele toca aquele negócio lá, parece que vai no tímpano da gente, e parece que dá até uma vibrada, né? Aí diz assim, considere uma pessoa situada à mesma distância de dois instrumentos. Com base nessas informações, escreva verdadeiro ou falso conforme as seguintes proposições, então sejam aí VOF. Aí vai dizer assim, ó, o som de maior intensidade será aquele de maior amplitude. Então, quanto mais ele sobe lá a ondinha, mais amplitude, você vai aumentar a intensidade do som. Beleza. Os dois instrumentos estão emitindo a mesma nota musical. Então, olha só, se os dois instrumentos estão emitindo o som da mesma altura, sendo a amplitude do som da clarinete maior do que o da flauta, por que que é maior aqui a amplitude? Porque ela tem uma condição, no mesmo sopro, você tem algum timbre mais alto do que o som da flauta, tá? Então, tecnicamente, eles estão emitindo uma mesma nota musical, só que a altura de um é diferente do outro pela característica do instrumento. Então, você pode estar os dois no dó, tá? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Você pode estar transmitindo a mesma nota musical. Aí vai dizer assim, as formas das ondas emitidas pelos dois instrumentos são iguais? Não são iguais, porque eles estão sendo emitidos em volumes distintos, tá?
não são iguais as formas, mas a nota musical pode ser a mesma. Então, um pode sair mais agudo e o outro pode sair mais grave. Mas a nota, o dó mais grave ou dó mais agudo, tá? A pessoa, em condições normais, perceberá sons de timbres diferentes emitidos por eles. Claro, né? Que é bem característico uma clarineta na tua cabeça e uma flauta, que é um som mais suave, tá? Menos irritante aos ouvidos. Aqui ele vai falar, então, da outra onda, que é aquela onda que nós vimos, que ela também tem a capacidade de se propagar no vácuo. Nossa, Zé, então essa aqui se propaga no vácuo. Sim. Toda vez que a gente falar de onda eletromagnética, você tem aqui, por exemplo, a luz branca, como uma representação dessa onda eletromagnética, e essa luz branca, ela é legal, porque quando você depara essa luz num prisma, né, transparente, você vai ver que ele forma aquilo que o arco-íris ele forma no céu, né? Ele consegue decompor a luz branca em 7 cores, que a mistura dessas 7 cores faz com que essa luz se torne branca, que é o violeta, né, que é o anil, que é o azul, que é o verde, que é o amarelo, que é o laranja e o vermelho. Então, são 7 cores que compõem essa luz, que pode ser decomposta não só no arco-íris, tá, mas também através de um prisma óptico. Então, você tem lá o prisma, aquela pirâmidezinha de vidro transparente. Quando você incide luz branca, você pode promover, então, a separação dos componentes da luz branca. Mas aí ele vai falar dessa onda eletromagnética. Então, como nós falamos, a luz, como aqui diz, também é uma onda, mas ela não é apenas uma onda. A luz também é um pacotinho de energia, tá? É um corpúsculo energético. Nossa, Zé, um corpúsculo energético? Sim. Agora, como ela é um corpúsculo energético e ela tem energia própria, ela não precisa, muitas vezes, então, de um meio material para se propagar. Nós estudamos isso e vocês fizeram prova. Uma coisa que eu quero deixar para vocês, se eu comparar vocês, a turma de vocês, com as 2 turmas passadas de 9º ano, que hoje é o 1º e 2º ano da escola, vocês têm melhor desempenho do que eles, viu? Bem melhor, em termos de início de 9º ano, comparar tudo igual, comparar o 1º bimestre de vocês com o 1º bimestre deles, a única diferença é que do ano passado já tinha biologia no 9º, né? Agora, o ano retrasado não tinha ainda, tem essa diferença aí para o 2º ano. Mas a nota de vocês é superior à nota que eles tiraram na época que eles estavam no 9º ano. Então, a turma de vocês, tecnicamente, o aproveitamento até agora é melhor do que as turmas 2 anos passados. Isso é legal, bem melhor. Não é assim, um pouco melhor, não. É bem melhor. O pessoal rodava muito mais em física, por exemplo. Agora, até 14 alunos, normalmente ficavam 20, tá? De NO. Então, rodavam muito mais. Enfim, nós vimos recentemente que essa energia que parte do Sol, essa energia eletromagnética, ela pode estar, então, partindo na forma de radiação, tá? Que nós chamamos de UV, ultravioleta, que, diga-se de passagem, é uma das principais radiações aí que causam câncer de pele, né? Então, nós vimos que essa radiação, ela consegue atravessar o estufa, etc, tal. Mas ela é parte da luz branca. E depois, quando bate no planeta, ela volta também na forma de onda de radiação infravermelha. Veja só que a gente diz que ela bate no cobertor e volta para a Terra, como? Através de ondas de calor. Por que a gente fala de ondas de calor relacionada à radiação infravermelha? Exatamente porque a luz também, apesar de ser uma partícula, ela também se propaga, tá, na forma de ondas. Zé, então ela se propaga na forma de ondas. Só que agora é um pouquinho diferente a onda eletromagnética quando nós comparamos com, por exemplo, a onda mecânica, que nós vimos na aula passada, que ela estava condicionada ao meio material para ela se propagar. Então, ela precisava de um elemento gasoso, ela precisava de um líquido, ou ela precisava de um sólido. Então, a onda eletromagnética, ela também se propaga no meio material. Mas ela não só se propaga em meio material. Ela consegue se propagar, então, em local onde não há meio material, onde a gravidade é zero,
onde você está, então, no vácuo, tá? Então, aqui ele vai citar para vocês, ó, algumas ondas que nós temos no nosso dia a dia. Essa UV aqui, já acabei de falar. Você tem aqui, ó, esses raios aqui, que são os raios X. Você conhece bem. Ah, Zé, estou com suspeita aí que eu estou com uma pneumonia. Aí, a primeira coisa que o médico pede, quando você está com suspeita de pneumonia, é um raio-x do pulmão, tá? Para ver como é que está o seu pulmão, se tem alguma mancha, que é um fator desencadeante de secreção, alguma coisa, você está tossindo muito. Aí ele pede um raio-x. Ah, Zé, eu estou com suspeita de ter fraturado, de ter quebrado algum tipo de osso. Então, você consegue submeter o indivíduo a uma radiação, e essa radiação, ela consegue penetrar e consegue mostrar a sua parte interna. Pelo menos, por exemplo, os ossos, tá? Você vê claramente. Você vê a circunferência dos órgãos, e você vê também, através do ultrassom, não só do raio-x, você consegue também enxergar os órgãos em movimento, tá? Ah, se você tem um cálculo, uma pedra nos rins, por exemplo, e essa pedra é sólida, quando você tira o raio-x, você vai determinar exatamente onde está essa pedra, tá? Ou se está no canal do ureter, se está provocando aquela cólica, etc. Tal. Então, você tem os raios-x. Qual que é o problema do raio-x? Zé, todo mês eu tenho que tirar uma radiografia. Então, você não faça isso, tá? Tirar radiografia direta. A não ser que for uma situação que realmente tem uma necessidade. Mas, raio-x é só quando há necessidade mesmo. Ah, então, antigamente, você ia ao dentista, o pessoal tirava raio-x individualmente dos dentes, tá? Então, isso aí era muito ruim, porque tirava para ver um dente, depois para ver o outro, você ia sendo submetido à radiação. Hoje, isso não tem mais. O que você faz já de imediato? Se ele quer ver como é que está a qualidade de seus dentes, você já é submetido a uma radiação, tá? Que a gente chama de radiação panorâmica, né? Radiografia panorâmica. Aí já vê tudo. Aí já tira uma panorâmica, você já é exposto de uma forma direta já à radiação, uma vez só e acabou. Não fica sendo exposto. Por quê? Porque a radiação, e aqui também os raios gamas também, são usados em tratamentos muitas vezes, ela pode contribuir para a mutação de células do nosso organismo. E quando ela contribui para a mutação de células do nosso organismo, você pode, com o passar dos anos, pode favorecer o aparecimento de câncer, tá? De mutação. Tanto que aquele pessoal que faz esse procedimento, que faz o exame, ele fica numa sala, ao lado, protegido por chumbo, né? Inclusive, não estou falando aqui do raio-x, mas você tem também a tomografia, você tem também a questão da ressonância, etc., tal, que emite radiações. Então, tem que ter cuidado para não ser repetitivo muito. Qualquer coisinha está fazendo. Precisa fazer muitas vezes, tá? Por exemplo, mulher, uma vez por ano, faz mamografia. Tem que fazer, mas ela faz uma vez ao ano. Não é ficar fazendo mamografia direto, tá? Então, esses raios aqui, ó, são tipos de ondas eletromagnéticas. Então, a princípio, você não consegue enxergar esses raios, mas eles conseguem te enxergar até por dentro, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas ondas e como que elas se comportam aí no nosso corpo. Primeiro, aquilo que eu falei para vocês, houve uma grande briga, né, no meio científico, discutindo aí a questão da luz. Se luz era uma energia, se luz era, na verdade, uma onda, né? Na verdade, as duas coisas estão corretas. E a parte da física que estuda luz, que estuda as ondas, que estudam os espelhos, que estudam como que nós conseguimos enxergar os objetos, é a parte que nós chamamos de óptica. Nossa, Zé, que nome, hein? Óptica. Quando vocês vão nessas lojas que vendem, por exemplo, óculos, como é que chama essas lojas que vendem óculos, hein? Como é que chama? Ótica. Ótica. Vocês concordam com esse nome? Será que está certo esse nome? Será que... você fazendo essa pergunta dá a entender que não tá certo, mas eu sempre achei que estava. Então, pois é.
Então, o português, eles usam esse nome, assim, a língua portuguesa que eu me refiro, não o português, de Portugal, mas a língua portuguesa, ela utiliza esse nome de ótica, o local onde você tem aí a venda de óculos. Agora, eu pergunto para vocês, quando vocês estão com uma infecção de ouvido, qual que é o nome da infecção de ouvido que o médico dá para vocês lá? Ele olha lá e fala, tá com infecção aqui. Você está com uma, como é que chama a infecção de ouvido? Já ouviram o nome, já o médico falando lá? Ai, eu não nunca ouvi, lembro. mas eu chuto que é ótica. Tem vários tipos de Então, é quase infecção. isso, é quase ótica. É derivado de ótica. Vocês já ouviram a Eu expressão? acho que é omose, otimose, eu não sei. Otite. Pronto. Já ouviram esse nome? Otite, isso aí. Já ouviram esse nome? Otite? Então, veja só. Otite é infecção de ouvido. Agora, por que que otite é infecção de ouvido? Porque, na verdade, o nosso nervo óptico é o nervo auditivo. Então, quando você está com infecção no ouvido, você está com infecção no nervo óptico, ou infecção aqui nos componentes do ouvido interno, tá? Então, quando você fala ótica, na verdade, refere-se à audição e não à visão. Oi. Então, como é que chama o lugar que vende aparelho de ouvido? Ah, isso, o nome do aparelhinho... Não, agora o nome do lugar que vende, porque se ótica é de... Não, quem mexe com isso aí é o otorrino, né? Otorrino laringologista, né? Isso sim. Que a gente chama, né? Que mexe com isso aqui. Agora, o nome do aparelhinho, a gente chama de aparelho auditivo mesmo, né? Podia chamar often. Eu não sei se... chamar ótica. Então, eu não sei se tem outro nome, assim, mas que eu saiba, assim, o pessoal que usa é aparelho auditivo, que eles chamam, né? Auditivo, só que aí eles não colocam o nome em grego, tá? Aí você tem um probleminha. Ó, quando você fala ótica, na verdade, você está falando de algo da audição. Agora, para falar da visão, é óptica, com P mudo. Ah, então muda o P. Muda o P. Aí é o nervo óptico. Aí é o nervo da visão. Tá? Aí, o que aconteceu? Eles suprimiram esse P, né, na língua portuguesa, acabaram que suprimindo, não que está correto. Eles suprimiram o P e criaram a palavra ótica. Então, aí a palavra ótica, ela fica como se fosse uma palavra relacionada com a visão, onde que vem de óculos. Mas era para ser óptica, não ótica. Oi? Parece que eu já vi, assim, placa de ótica P, com né? P, eu só achei que não pronunciava. Então, aí, nesse caso, está fisicamente correto. Não, pronuncia sim, é o P mudo. Aí é óptica, aí fisicamente está correto. Tanto que a parte da física que estuda a luz, que estuda a nossa capacidade de visão, é a parte da óptica, não é a parte da ótica. Então, Né? aqueles comerciais de óptica, tipo, quando fala venha para ótica, então tá falando errado? Não, o que está com P está certo, o que está com só ótica, fisicamente está errado. Ótica de ouvido, não é de... Como é que fala? Não é de visão. Outra coisinha também que vocês... Tem Oi. ótica, como se fosse o de óculos mesmo, de visão. Então, óptica, né? Óptica. Aí sim, aí estaria correto. Mas aí, pessoal, isso aí é o que vive, né? A gente chama de senso comum, né? Aí o pessoal faz de um conceito errado, um senso comum, aí todo mundo usa aquilo e acaba... Aí para audição não virou fono? Oi? Fonodióloga? Não, aí é fono, mas aí o fono é latim, né? Aí otite, que vem de ótico, né? Aí já de nervo óptico, já é grego, né? A palavra de origem grego. Agora, fono já vem de origem latina, né? Aí já vem de origem latina. Outra coisa também, quando fala para vocês assim, vestibular, o que vocês entendem por vestibular? Quando vai falar... Vai, a prova para entrar na faculdade. Então, essa é a definição convencional, é a prova para entrar na faculdade. Mas por que chama vestibular? Por que chama vestibular? Nós temos um nervo aqui, ó, que está relacionado ao nosso sistema auditivo, que leva a condução até o cérebro. Esse nervo, tá? Ele é conhecido como nervo
clóquio vestibular. Ah, então esse nervo é o que leva, muitas vezes, informação ao seu cérebro. Então, por que que ele é importante? Ah, muito simples, porque quando eu estou dando aula aqui para vocês, como é que vocês estão aprendendo essa matéria? Vocês estão aprendendo vendo, e estão aprendendo muito mais do que vendo, principalmente no sistema remoto. A forma mais comum de aprendizado é através do quê? Não é da audição, daquilo que você está ouvindo. Então, assim, o vestibular, ele é uma prova que vai avaliar aquilo que você ouviu ao longo da sua vida. Por isso que é nervo clóquio vestibular, que é o nervo auditivo. Então, através da audição, você conseguiu, então, adquirir conhecimento para fazer essa prova, que é conhecida como vestibular, tá? Então, o nosso centro auditivo que está relacionado. Então, muitas vezes a gente não faz a relação dos nomes, né? A gente simplesmente vai utilizando. Mas a gente vai ver que na física, né, na química, tem muita coisa aí, tem muita nomenclatura aí que a gente vai aprender aí, como é que a gente vai estabelecer de forma correta essa nomenclatura. Agora eu pergunto para vocês outra coisa, falando da luz aqui, falando da óptica, aqui, ó, tem até óptica aqui, ó. Como é que nós vemos os objetos? O que que nós precisamos para a gente enxergar os objetos? Do que nós precisamos para a gente enxergar os objetos? O olho? Precisamos do olho, mas para que o olho consiga enxergar, o que que ele precisa ter no meio externo para que Luz. nós... Tem que ter luz, exatamente. Então, essa é a grande questão. Então, olha só, o fator que leva a nossa visão é o reflexo da luz. Tudo que você enxerga através do reflexo da luz. Ah, você está me vendo agora, você está vendo aí o seu notebook, o seu PC, o que está acontecendo? Por que você está vendo ele? Porque a luz está batendo nele, está sendo refletida, aí vai lá no fundo do seu olho, onde é projetada uma imagem invertida. A primeira imagem que a gente enxerga de qualquer coisa, só que não dá para você perceber, mas a primeira imagem que você enxerga, ela é de ponta cabeça, tá? Nossa, Zé, ela é virada, ela é de ponta cabeça. Mas em fração de segundo, quando você recebe a luz, ela é projetada na sua retina, no fundo do olho, ela é virada e é levada pelo nervo óptico, tá? Até o seu cérebro. Ah, Zé. E se eu tiver alguma lesão no nervo óptico, mesmo que eu não tenha nada no meu globo ocular aparentemente, mas internamente esse nervo que estabelece a conexão com o cérebro, se eu tiver alguma lesão, aí você fica cego, né? Você vai perder a sua capacidade de visão. Oi. Pode falar. É uma pergunta. Se eu olhar, então, de ponta cabeça, a primeira vez que eu olhar vai estar do lado certo? Isso. Então, por exemplo, pegar aqui, sei lá, vou pegar aqui o celular. Primeira imagem que chega na tua cabeça é assim, ó, chega no fundo do seu olho. Ela é, como é que fala? De ponta cabeça. A infração... Ué, por que esse negócio não tá de ponta cabeça? Em fração de segundo, você vai ter isso aqui, ó. Ah, então, essa questão é o seguinte, você vai ver como é que são projetadas as imagens no espelho. Então, quando você tem um espelho plano aqui, ó, como é que você vê a imagem, e quando esse espelho for côncavo e convexo, a imagem que ele projeta, na verdade, é uma imagem invertida, que é exatamente o que acontece no fundo do nosso olho, tá? Vai estudar isso em óptica na física. Oi? Então, na verdade, a gente tá andando de ponta cabeça? Não, a gente não está andando de ponta cabeça, a gente está andando normal. Só que a primeira imagem que chega no seu cérebro é como se você estivesse vendo uma pessoa andando de ponta cabeça. Só que em fração de segundo, Se o teu tudo cérebro tiver corrige ao isso. contrário, a gente não vai perceber. Se tudo tiver ao contrário, aí você entra na parte filosófica. Não, o olho vai colocar do jeito Porque é o normal, né? Se tudo tiver ao contrário, você não vai perceber, porque é aquela questão daquilo que a gente estabelece como normatização, né? Então, para a gente, aquilo é o normal. É aquilo que eu falei para vocês já. Ó, você tem um globo, né? Essa pessoa que está em pé aqui lá na Antártida, se você estiver olhando essa pessoa lá de um referencial distante, lá, não vou falar da Lua, porque a Lua ainda não está tão distante, mas de um planeta distante, e você consegue enxergar Gabriele aqui, por exemplo, lá na Antártida, quem está vendo de longe, qual que é a sua
qual que é a sua referência? Como que você está ali no polo sul do planeta? Como que você De está ponta cabeça? em pé? A gente não vai estar de ponta cabeça? Na verdade, ó, quem está aqui, ó, você pega o globo aqui, ó, quem está em pé aqui, ó, no meio do globo, vamos pegar aqui, está na linha do Equador. Na verdade, o referencial para quem está olhando de longe ou algo do gênero, essa pessoa ela estaria então na horizontal, né? Totalmente na horizontal. E quem está, na verdade, lá no Polo Norte, então esse sim estaria em pé, no sentido vertical. Então, depende do referencial que nós adotamos. Então, aquilo que eu falo, é aquilo que nós normatizamos. Agora, tanto faz aquele que está no Equador, aquele que está no Polo Norte, aquele que está no Polo Sul, o nosso referencial próximo àquela pessoa, para nós, eles estão na vertical. Mas essa questão é subjetiva, tá? Porque depende do referencial. Então, assim, Então, é aquilo que você falou, mas se todo mundo tivesse de ponta cabeça, bom, é o normal que a gente está vendo, né? Aí tem uma discussão também. O que nós vemos de fato? Aí entra no campo filosófico, né? O que nós vemos é aquilo que realmente está ali, etc, tal, ou tem coisas que nós não vemos, né? Por exemplo, tem coisas que nós não vemos. A gente consegue... A gente sabe que ele está aqui agora, o oxigênio, por exemplo. O oxigênio está aqui, porque você está respirando. Se você não tivesse oxigênio aí, você estaria morrendo asfixiado. Ele está aqui, mas cadê o oxigênio? Eu não vejo, mas eu sei que ele existe. Porque se ele não estivesse aqui, eu estaria morto. Então, como é que você sabe que o oxigênio existe, sendo que a gente nunca viu? Então, mas aí é aquela história. Será A que gente pode estar respirando outra coisa. Não, aí sim, né? Mas aí você vai provar em laboratório que existe um gás, que esse gás ele é fundamental para a nossa respiração. Agora, você chamar esse gás de oxigênio, você dizer que ele tem 2 moléculas através de estudos, etc, tal, aí já é, por exemplo, o nome dele já é uma nomenclatura estabelecida. Mas existe um gás, isso aí todo mundo sabe que existe esse gás, e esse gás ele é fundamental para a respiração. Isso é provado. Agora, o nome que você dá para ele, né, a fórmula química dele também tem um raciocínio lógico para você chegar nela. Mas que existe esse gás, sem o qual nós morreríamos, existe, tá? Então, não tem como a gente falar assim, não tem isso. Não, tem. Mas tem muita coisa que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, falar, você tem aí gases nobres, você tem nitrogênio, mas só que nós não usamos. Esse nitrogênio está entrando, está saindo, está entrando, está saindo no nosso pulmão. 78% do ar que a gente inspira, ele é nitrogênio. Então, assim, isso é verdadeiro? É. Só que é convenção também humana, né? Oi. Hoje a gente vai ter plantão de física à tarde? Não, hoje não. Hoje não tem plantão, não. Vocês passaram as provas, já está tranquilo, tá? Então, aqui, ó, você vai ter aqui várias pessoas na época que afirmaram que a luz que seria uma onda, tá vendo? Aqui até se propagando no composto orgânico, aqui no caso do éter, né? Outra que ela seria, então, um corpúsculo, outra que ela seria uma onda mecânica, como o som, etc. Então, na antiguidade, principalmente próxima à Idade Média, houve várias teorias acerca da luz. Mas o que mais nos interessa é isso aqui, ó, que eu já falei para vocês, ó. Por que nós chamamos a luz hoje de uma onda eletromagnética? Porque ela tem a capacidade de se propagar como uma onda. Então, aqui eu tenho o comprimento, né, da onda da luz. Então, esse comprimento ele vai entre a distância de 2 cristas, ou ela vai entre a distância entre 2 vales. Oi. Quando você fala o que mais nos interessa é o que vai cair na prova? Não, eu digo em termos de conceito hoje, né? De conceito contemporâneo. Não é só prova. Esquece prova um pouquinho agora. Vamos para os conceitos contemporâneos da luz. Então, ela tanto pode se propagar como uma onda. Agora, uma coisa que eu não posso deixar também de mencionar, que ela é uma partícula energética. A gente já falou sobre isso. Você, ao receber a luz na sua pele, você tem uma sensação de calor, tá? Então, aqui você tem, ó, pacotinho de energia sendo transferido através da luz. Nossa, Zé. Então, ela é tanto essa definição dela ser uma onda como uma partícula, embora muitas vezes pareça que seja uma definição excludente, mas não é uma definição que se exclui. Ela se complementa, na verdade.
que é o princípio que a gente chama princípio da dualidade da luz, tá? Ô Zé, e quando você tem uma câmera escura aqui, ó, o que acontece aqui, ó? Olha só, aqui dá para você imaginar mais ou menos como é que nós enxergamos. O nosso olho, ele seria parecido com essa câmera escura, tá? Ele coloca aqui, ó, um orifício, e diante dessa câmera escura, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui sei lá, um castelo, né? Parece que tem aqui um estilo muçulmano aqui, estilo uma mesquita, né? É estilo aquelas edificações islâmicas. O indivíduo está lá no deserto, ele coloca uma câmera escura e abre um buraquinho aqui, ó. Isso aqui é o primeiro princípio da fotografia, né? O pessoal tirava aquelas fotos, antigamente preto e branco, né? Dentro daquelas caixas, né? Colocava aquele pano na frente, etc. Tal, aquele pano preto. Para quê? Olha o que acontece aqui, ó. Quando a luz ela atravessa, tá, esse pequeno orifício, ela consegue, então, coletar a imagem de trás e consegue projetar essa imagem aqui, ó, nessa tela que ele coloca aqui, ó, que era o princípio da fotografia antigamente. Mas veja você, ó, o que está acontecendo com a imagem projetada? É exatamente o que acontece aqui com o nosso olho. Então, você imagina que a frente aqui, ó, esse buraquinho que nós temos aqui na frente, ele seja essa pupila nossa aqui do olho, tá? E um detalhe interessante, olha para a sua pupila, pega o espelho e olha para a sua pupila agora. Toda vez que você está num ambiente muito iluminado, a pupila fica pequenininha, porque você está recebendo luz suficiente para você enxergar. Pega um pouco de água para mim, Ana. Você está recebendo luz suficiente para você enxergar. Agora, olha a sua pupila quando você fica num ambiente mais escuro. O que acontece? Ela dilata, ela cresce, como se fosse o diafragma, aquela parte da frente de uma máquina fotográfica, aquelas máquinas mais antigas que não eram digitais, ela aumentava quando você tinha pouca luz e ela ficava pequenininha quando você tinha menos luz. Aí você falava assim, mas por que isso acontece? Porque quando você tem pouca luz, a pupila ela tem que dilatar mais para tentar buscar o máximo de luz que ela tem ali no meio, tá? E aqui acontece exatamente o que acontece com o nosso olho, ó. No fundo do nosso olho, nós temos aqui como se fosse uma tela projetora, tá? Nós temos aqui como se fosse a retina que serve para projetar a imagem. Então, da mesma forma que acontece dentro dessa caixa preta, essa edificação que está batendo a luz aqui, ó, e está projetando, e está entrando nesse buraquinho, esse buraquinho seria o equivalente, tá? A nossa pupila. E no fundo do olho seria equivalente à imagem que nós enxergamos inicialmente. Tá vendo que ela é de ponta cabeça? Nossa, Zé, ela é de ponta cabeça mesmo. Se você fizer esse experimento que você está vendo aqui, vai acontecer exatamente isso. Você vai ver a imagem de ponta cabeça. Nossa, que legal, Zé, que legal. Por que então que o projetor, quando você está usando lá, está dando aula, você está usando um retroprojetor, algo do gênero, um multimídia, por que ele não projeta a imagem de ponta cabeça? Na verdade, ele projeta sim. A diferença é que tem um espelho internamente a ele que vai inverter a direção da imagem. Pra você ver a imagem normal, tá? A imagem virada normal. Ah, então, Zé, nós temos essa condição de projetar as coisas. É exatamente isso. Só que em fração de segundo, o teu cérebro ele vai detectar essa imagem invertida e vai colocá-lo na posição normal. Nossa, Zé, que doideira, hein? Eu acho que isso aqui vocês já ouviram em algum momento na vida de vocês aí falar sobre isso aqui, né? Do olho, da imagem, aqui, ó. Aqui para você ver aqui, ó. Olha como é que funciona o nosso olho aqui, ó. Então tá aqui, ó. Olha lá, pupila. Pode olhar agora. Tua pupila é pequenininha. Ah, quando você vai ao fazer exame de vista, creio que todos já devem ter feito exame de vista aí na vida, né? O médico, antes de fazer o exame, para olhar no fundo do seu olho, ele não vai pingar lá um colíriozinho? Para que serve aquele colírio?
aquele colírio lá é para dilatar a sua pupila, né? Então, como é para dilatar a sua pupila, aquele colírio lá é bastante interessante. Só ver o que a Beth mandou aqui. Acorda aí, meu bem. O Enzo sim, já não tá no segundo ano não, viu, meu amor? O Enzo está no primeiro ano, tá? Peraí, só um minutinho. Ele fez... O menino está no primeiro ano e fez a prova do segundo. Você acredita nisso? Ele fez a prova... É brincadeira. Você vê, você tem cada tipo de aluno que parece que é piada. É brincadeira. Depois te mando a prova. Deixa eu mandar para ela aqui. O cara entrou na prova, não sei porque ele já, acho que ele teve uma reprovação, alguma coisa assim. Ele entrou na prova do segundo ano ontem e fez a prova do segundo ano. Porque aluno extremamente atento, um negócio inacreditável. O cara fez a prova da matéria que nem sabia do que se tratava, mas tudo bem. Eu falo que tem aluno que é louco demais. Olha só aqui, ó. Aqui você tem, então, ó, você está vendo uma árvore. Olha como é que essa árvore aqui ela é projetada lá no fundo do seu olho. Ah, Zé, de ponta cabeça. É, exatamente, de ponta cabeça. Agora, já no caso da câmera digital, você já tem uma tecnologia mais nova que você consegue coletar as imagens, tá? E através dessa condição aí de pixel, você consegue melhorar a resolução dessa imagem, tá? Mas o que mais interessa mesmo é essas câmeras antigas aí que simulavam aquilo que acontece conosco no nosso dia a dia. Com relação às fontes luminosas, tem algumas coisas aqui que são legais, tá? Quem são essas fontes luminosas? Olha só, você tem corpos que produzem luz própria e você tem corpos que não têm a capacidade de produzir luz própria. Então, por exemplo, quando você pega as estrelas, nós chamamos que são fontes primárias de luz. Ah, então ela é fonte primária, ela produz luz própria, né, Zé? Produz. Quando eu pego, por exemplo, os planetas, o que acontece? Os planetas, eles não têm capacidade de produzir luz própria. O máximo que eles conseguem fazer é refletir luz. Nossa, que legal, eles refletem luz. Sim, eles refletem luz. Então, só refletem. Eles não produzem luz, enquanto que as estrelas produzem. Ah, no dia a dia, Zé, vocês são da época, não são, né? Mas vocês já viram luz amarela já, né? Que a luz amarela, que hoje você quase não vê mais. A luz do poste, na maioria das vezes, ainda você vê luz amarela à noite. Sabe aquela luz amarela que consome muita energia? Hoje é tudo LED, né? Mas aquela luz amarela lá é uma fonte de luz, que a gente chama de fonte primária também, que é uma fonte incandescente, que lá gastava energia violenta. Né? Só para você ter uma noção, uma lâmpada de 60, que não clareava muito, gastava 60 watts. Para uma mesma lâmpada equivalente a 60, hoje você usa uma de LED que consome 10 watts, entende? 6 vezes menos, que é a luz branca, tá? Aí você tem a luz incandescente, você tem as luzes luminescentes, e tem aquelas luzes, já viu quando você está andando à noite, assim, quando o farol do carro ele bate numa placa de trânsito, você enxerga o que está escrito, aí fica um períodozinho assim, aquilo tal, depois aquilo desaparece. Por que acontece isso aí? Refletor, sim, né? Isso. Você tem as luzes que nós chamamos de fosforescentes. Igualzinho esses negócios que você tem na tomada da sua casa também, né? Na hora que você chega, às vezes está no escuro, você não enxerga, às vezes, ele lá assim, ó. Né? Você consegue enxergar muitas vezes logo quando você apaga a luz. Porque ela absorve luz e ela converte aquilo ali em energia química também, você consegue enxergar por um tempo, tá? A placa é a mesma coisa, absorve luz, e no momento que você está passando ali, ó, na reflexão daquela luz que ela absorveu, você consegue enxergar. Então, você vai ter aqui, ó, várias fontes luminosas. Então, aqui você tem, por exemplo, o Sol, que é uma fonte luminosa, tá? Extensa, tá? Você pode ter um farolete, por exemplo, e com uma lanterna, ou um famoso farolete, você consegue
estabelecer aqui um ponto que você está iluminando. Ou até mesmo aqueles lasers que o pessoal usava antigamente, lembra? Aqueles laser vermelhinho? Aquilo lá era uma energia que ia de forma retilínea até um determinado ponto. Então, energia pontiforme. Então, aqui, quando você tem aqui, ó, uma situação dessa aqui acontecendo aqui, eu tenho o Sol, por exemplo. Aqui, de repente, tem uma situação em que entre o Sol e a Terra, por exemplo, o que acontece aqui, ó? Pode acontecer aqui, ó, um bloqueio da radiação do Sol. Então, nesse momento que ocorre o bloqueio da radiação do Sol, aqui na Terra fica tudo escuro. Mesmo que seja meio-dia aqui fica tudo escuro. Por quê? Então, isso aqui nós chamamos essa sombra de escuridão de eclipse. É quando a sombra é projetada, por exemplo, sobre a Terra. Só que nós podemos fazer isso aqui, ó, no nosso dia a dia, tá? Você pode usar aqui uma fonte de luz, você pode colocar aqui um corpo na frente, que ele vai projetar uma sombra aqui que vai escurecer, igualzinho acontece com o eclipse, tá? Ou você pode também aqui fazer um eclipse parcial. Então, uma pequena porção aqui, ó, desse círculo, ela continua ainda recebendo luz, enquanto que essa porção do meio aqui, ó, ela fica toda sombreada, tá? Então, normalmente o que nós nos deparamos aqui na Terra é com eclipses parciais da luz, né? Então, alguns lugares você tem eclipse, outros lugares você não tem eclipse. Mas isso aí é um negócio muito da prática, do dia a dia, que vocês veem aí, etc. Tal. Então, como é que nós vamos dividir esses meios ópticos aqui, Zé? Eu posso ter um meio que nós chamamos de meios transparentes. O que é um meio transparente, Zé? É aquele que permite que a luz atravesse com facilidade. Então, por exemplo, tem alguns meios, se você pega aí alguns vidros na sua casa, tem alguns vidros que você tem aí que ele é totalmente transparente. Então, a luz vem, principalmente na cozinha, né? O pessoal gosta de usar esse tipo para aumentar a iluminação do ambiente da cozinha. Então, a energia que vem de fora, a luz, ela consegue atravessar e penetrar mesmo, tá? No cômodo. Então, você tem um meio transparente. O que é um meio translúcido? É um meio que permite a entrada, só que a luz que está incidindo aqui, que está se propagando em linha reta, tá? Ela vai sofrer algumas variações ela até sair do outro lado. Então, ela sofre aqui, ó, distorções. Zé, então, por exemplo, eu tenho um vidro fumê. O vidro fumê, ele sofre, então, uma determinada distorção, tá? E você tem um meio aqui que a gente chama de meio opaco, que, em outras palavras, você não consegue atravessar esse meio, tá? Não é possível você atravessar. Por exemplo, a parede que está na tua frente agora. Você pode jogar luz sobre ela, que ela não vai atravessar para o outro lado, tá? Para o outro cômodo da sua casa. Então, nós temos esses 3 tipos de meios ópticos aí. Meios transparentes, meios translúcidos e meios opacos. Aqui ele vem te dando, então, alguns exemplos, né? Aqui você tem aqui um vidro aí na sua sala, etc. tal. Um vidro totalmente transparente. Isso aqui é bom, aquele que você vai andando, né, de noite, você esquece que tem, enfia o nariz nisso aqui, né? Ó, aqui você tem um meio totalmente opaco, que não transfere, que não consegue permitir a entrada da luz. Só se você tirar aqui, né, um tijolinho dele para você ter a entrada da luz. E aqui você tem o box de banheiro, né? Que normalmente é um meio translúcido. Você não consegue enxergar perfeitamente a imagem. Por exemplo, tem uma pessoa tomando banho e você não consegue enxergar perfeitamente. Então, você tem um meio aqui translúcido. Ou meio, aliás, esse aqui é o meio translúcido mesmo. E aqui você vai ter, ó, os fenômenos ópticos, nós vamos ver bastante também em óptica, tá? Um meio que eu tenho aqui no solo, lembrando lá do efeito estufa, esse meio ele pode receber luz. Zé, como é que ele vai receber luz? Ele pode receber luz através de absorção de luz. Através de absorção, isso. Então, quando você tem um meio escuro, porque quando eu pego a cor preta ela tem uma característica interessante.
Porque quando você sai no sol com uma blusa preta, com uma calça preta, por que a sensação de calor é muito maior? Parece que está até te queimando, dependendo da intensidade do sol. A sensação de calor que você sente é muito maior do que quando você está com uma cor branca. A cor preta, ela só absorve energia. Ela não reflete energia. A única cor que só absorve energia e não reflete energia. Tá? Já a cor branca é o oposto. A luz bate na cor branca, ela reflete completamente toda a energia que nela está sendo incidida. Nossa, Zé. Então aqui, ó, aqui ela só absorve, Zé, só. Não reflete nada. Então aqui você tem, então, absorção de luz. Ô Zé, se eu colocar aqui um meio, por exemplo, tanto faz, uma cor branca, ou se eu colocar aqui, por exemplo, um espelho plano, tá? No solo, e que está batendo luz, o que vai acontecer? Toda a luz que está batendo nesse espelho aqui, ó, ela está sendo refletida. Então ela bate no espelho e é refletida. Que legal. Aí você tem o fenômeno que nós chamamos de reflexão da luz. E se eu pegar aqui água, colocar água aqui, ó. Quando eu coloco água, e quando eu tenho incidência do raio de luz que está trafegando aqui, ó, de forma oblíqua, né? Esse raio de luz, quando ele bate na água, ele sofre um pequeno desvio, ó. Tanto que se você prestar atenção no canudo com um copo com água, parece que o canudo, né? O canudo, ele tá um pouquinho mais... Tá meio tortinho aqui, né? Mas, na verdade, é o canudo normal. É por isso que o índio aprendeu isso há muito tempo. Quando ele vai pescar um peixe, né, ele tá aqui, ó, com a sua lança aqui para pescar o peixe. Ele nunca vai jogar a lança na imagem que ele está enxergando do peixe. Ele não vai jogar a lança, por exemplo, ele vai enxergar a imagem do peixe um pouquinho para cá, ó. Ele joga a lança mais para frente que ele acerta o peixe. Isso ele já aprendeu, mesmo não sabendo nada de física, mas no cotidiano dele, nas necessidades dele, ele aprendeu uma forma para ele pescar, né? Ou no caso dele aí, na verdade, a pesca para ele é como se fosse caçar o próprio peixe. Então, a luz branca, ela pode ser decomposta com as cores do arco-íris. Então, aqui você vai ter, ó, as cores, se você quiser colocar aí, isso é interessante, tá? Cada cor, ela tem um comprimento de onda específico. Aí você fala, Zé, por que eu enxergo a cor, sei lá, azul? Porque naquela superfície que você está enxergando, que teoricamente ela é azul, todas as outras cores, as outras 6 cores estão sendo absorvidas e apenas a cor azul está sendo refletida de volta no seu olho. Nossa, então essa cor azul está sendo refletida, está retornando ao meu olho. Exatamente. Por isso que eu enxergo azul. Então quando eu enxergo verde, quer dizer que as outras cores foram absorvidas e apenas a cor verde está sendo refletida e está voltando no meu olho. Exatamente. Quando que eu enxergo preto, então, Zé? Quando nenhuma cor é refletida. Então quando nenhuma cor é refletida, todas são absorvidas da luz branca, eu enxergo a cor preta. Vermelho, as outras 6 são absorvidas, e apenas o vermelho que bate, a luz bate e volta no meu olho por reflexão, eu consigo enxergar, então, a cor vermelha. Exato. Simples assim. Então, você vai colocar para mim no cantinho aí que essa luz, ela pode ser decomposta, então, ó, primeira cor, violeta. Segunda cor, anil. Terceira cor, azul. Quarta cor, verde. Quinta cor, amarelo. Sexta cor, laranja. E a última cor, vermelha. Mas eu tenho muito mais cor do que essas 7. Tem, mas na verdade, você tem misturas dessas 7 cores formando novas tonalidades, tá? Não é que você tem muito mais cores dessas 7, você tem misturas que formam tonalidades distintas. Nossa, então isso aí é um negócio legal, né? É bem legal. Bem bobinho também, coisa de criança mesmo, viu?
Isso aqui tanto faz para a gente estudar isso aqui lá no médio, para estudar isso aqui lá aqui no fundamental, a mesma coisa. Olha o que acontece com o prisma que eu falei para vocês aqui, ó. Você pega o prisma de vidro transparente, olha só o que acontece. Quando a luz branca ela incide, ó, você vai ter aqui a formação, ó, ou a liberação de 7 cores. Tá aí, ó. As 7 cores liberadas. Tá? Nossa, Zé, então aí tá as 7 cores que você acabou de falar pra gente, ó. Começa desde aqui, ó. Anil, aliás, violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Ah, então aqui eu consigo, através de um prisma, eu consigo decompor essas cores? Consegue, tá? Bem simplesinho. Aí vai dizer para você assim, ó, a diferença entre o modelo de visão proposto por Alhagen e aquele proposto por Klepper se refere ao quê? Então, aquilo que nós vimos lá na caixa preta, tá? Então, vai depender do local onde a imagem se forma dentro do olho. Só isso, tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Então, qual o local onde a imagem vai formar? A tela do fundo do olho. Como que é formada essa tela no fundo do olho? Aí aqui ele vai te dar assim, ó. Um objeto luminoso é colocado em frente ao orifício de uma câmera escura para funcionar exatamente como funciona o seu olho aí, ó. Aí vai dizer assim para você, do lado oposto ao orifício é colocado um espelho plano em sua face espelhada. Aí você vai ter voltada para um anteparo translúcido da câmera e paralela a este, de forma que o observador em A possa visualizar a imagem do objeto estabelecida no anteparo pelo espelho. Nessas condições, a configuração que melhor representa a imagem vista pelo observador, então o que você está vendo aqui, ó? Zé, eu estou vendo um L. O que eu vou ver aqui, Zé? Eu vou ver um L invertido e virado. Então, mais ou menos seria assim, ó. Você projeta a tua mão, tá? Aí, o que você vê aqui, ó? Você vê a tua mão virada e invertida. Ah, então, qual L, qual tipo de L que eu vou ter aqui projetado, Zé? Você está projetando aqui, ó, esse L, o outro L, ele vai ser virado, invertido, mais ou menos assim, ó, de ponta cabeça. Então, aqui eu estou projetando, então, um L e o outro é invertido de ponta cabeça. Então, a letra, da forma que ele seria projetado aqui, que seria visto a seu olho, seria mais ou menos isso aqui, né? Invertido, de ponta cabeça, e nessa condição aqui, ó. Tá? Então, é coisinha bobinha esse negócio aqui, né? Dentre as contribuições de Isaac Newton para o desenvolvimento da física, estão os estudos relacionados à dispersão da luz ao atravessar um prisma de vidro. Nessas condições, ocorre decomposição da luz branca nas várias cores, 7 cores. Com relação ao fenômeno de dispersão da luz branca, assinale verdadeiro ou falso. Ele vai dizer assim, ó, o arco-íris aparece quando os raios de luz branca incidem em gotículas de água presente na atmosfera. Essas gotículas de água funcionam como vidro de um espelho, tá? Aí você tem a decomposição. Normalmente o arco-íris pode ver que ele tende a aparecer logo depois de uma chuva fraquinha, né? Aí depois o tempo abre, ainda a atmosfera está carregada de gotículas de água, aí você vê então o arco-íris. Aí ele diz assim, ó, a cor que não sofre desvio quando a luz branca atravessa o vidro, o prisma do vidro é vermelha, não, todas as cores sofrem um determinado desvio, tá? Não tem exceção. A frequência das cores que compõem a luz branca não sofre alteração ao atravessar o prisma. Então, a frequência, o que é a frequência, Zé? Lembra que eu falei para vocês que frequência é 1 sobre período? Então, quantas voltas que ela vai dar, etc. Tal. Então, não sofre nenhuma alteração a frequência. No interior de um prisma de vidro, as diversas cores que compõem a luz branca apresentam velocidades de propagação diferentes, tá? Então, olha só, cada cor
que apresenta, se eu pegar o vermelho, ela tem uma velocidade de propagação diferente porque ela tem um comprimento de onda diferente. Se eu pegar o violeta, que é a primeira cor, ela vai ter uma velocidade de propagação diferente porque o comprimento de onda dessa cor também é diferente. Então, está correto aqui também o que ele fala aí, tá? No exercício. E aqui, ó, que eu já falei, né? Acabei de falar para vocês aqui, ó, como é que a gente vê as cores do objeto. Tudo que a gente enxerga é por reflexão. Aí, eu acabei de falar isso aqui para vocês, ó. Quando a luz branca incide sobre uma superfície preta, não há nenhuma reflexão, tá vendo? Então, você enxerga o preto, que significa que toda a luz foi absorvida. Então, no local que você tem o preto, é um local que não há luz. Você enxerga o preto, é o local que não tem luz ali sendo refletido. Aqui, ó. Se bateu a luz aqui num recipiente e todas as cores voltaram para o seu olho, nenhuma cor foi absorvida, quer dizer que esse recipiente aqui é branco. Ah, se apenas uma cor voltou, essa cor que volta para o teu olho é a cor daquela que você está vendo, que é a cor vermelha, tá? Então, assim vai. Aí você tem os outros exercícios aqui para você fazer depois. E aqui são os exercícios, né? E aqui ele vai começar a falar sobre as ondas agora também, dando uma conotação diferente. As ondas eletromagnéticas e como é que nós usamos essas ondas eletromagnéticas aqui, ó, no nosso cotidiano. Desde a luz liberada pelo sol, uma luz liberada, por exemplo, pelo farol de um carro, como a luz liberada aqui no ambiente interno de uma casa, tá? Como que nós vamos entender essas ondas eletromagnéticas? E aqui, ó, dá para você ver claramente aqui, ó, como que funciona essa onda se propagando. E a gente vai ver que essa onda se propagando aqui, ó, ela refere-se àquilo que nós chamamos de frente de onda, né? Com um detalhe. Zé, a luz se propaga, então, nessa velocidade, 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo? Exatamente, tá? Então, Zé, é rápido demais, né? É rápido demais. Tanto que aquilo que eu já falei para vocês, o nosso amigo lá, o Einstein, Albert Einstein, ele diz algo muito interessante. O que ele diz? Ele diz assim, teoria da relatividade. Se você conseguir imprimir aos ponteiros do relógio uma velocidade inversamente proporcional à velocidade da luz, o relógio andaria no sentido anti-horário e você conseguiria, estou resumindo, ó, e você conseguiria voltar no tempo. Será que isso é possível? A gente conseguir voltar no tempo? Então, aquilo que eu já falei para vocês. Isso é uma situação muito complicada, né? Porque, primeiro, nós temos que admitir, então, que o nosso tempo ele não é uma trajetória contínua, e sim, ele não é uma trajetória linear, e sim uma trajetória meio que circular. Então, aquilo que eu já para vocês lá no início do ano, presente, passado e futuro, é apenas uma questão de conceito. Mas o presente, o passado e o futuro, segundo a teoria da relatividade do Einstein, ele estaria acontecendo simultaneamente. E se eu criasse uma dobra temporal, nessa questão de eu fazer o relógio andar para trás, eu conseguiria voltar no tempo. Nossa, Zé, que loucura isso, hein? Pois é. É uma loucura, hein? Imagina você conseguir voltar no passado. Qual que é a grande dificuldade para isso? Atingir a velocidade da luz em termos de meios laboratoriais. Então, isso é a grande dificuldade, né? Para você criar uma dobra temporal. Por que é a grande dificuldade, Zé? É muito simples. A velocidade que nós atingimos hoje, nesses aviões supersônicos aí, ó,
é em torno de 500 metros por segundo. Tá entendendo? 500 metros por segundo. A velocidade da luz, milhões de metros por segundo. Então falta pouco para a gente alcançar, né? Falta pouco. Então, quando a gente assiste aqueles filmes de ficção, que a nave, então, ela adquire aquela propulsão, aquela velocidade violentíssima, né? Mas para a gente alcançar aquilo... Ah, mas e o acelerador de partículas lá na Suíça, Zé? Que lá tem 27 quilômetros de extensão. Ali, o que você consegue quase atingir a velocidade da luz é partículas. Você estudar o átomo, o bóson de Higgs, e mesmo assim, por causa dos conceitos da física atual, eu já falei isso para vocês também, eles morrem de medo de que quando você tem a colisão entre os núcleos atômicos, de acontecer ali a formação de um buraco negro, um buraco de minhoca, tá? Que iria engolindo tudo que está próximo ali, ó. Pensa comigo. Se tivesse diante de um buraco de minhoca, ia ser fero demais, né? Pensa, que negócio engolindo tudo, né? A gente ia ter um Big Crush, ia sumir toda a matéria existente no planeta e, quiçá, no universo. Ô Gabriele, tá aí, Gabriele? Tô. Deixa eu te perguntar, o que você acha que tem depois dessa massa negra aí que se chama de buraco negro? O que vocês acham que tem depois disso? Ai, eu não faço ideia. Cadê o Miguel? Miguel tá aí? Tá com o microfone aberto aí, Miguel? Onde está o Bom Miguel? dia, o quê? Diga, meu caro Miguel. Miguel, na tua opinião, não sei se você já leu, mas já ouviu falar sobre isso, ou já assistiu alguma série sobre isso. O que você acha que tem atrás desse buraco de minhoca aí, dessa antimatéria? Na tua opinião, o que você acha que tem? Porque, na verdade, ninguém sabe. Só porque, né, a gente está colocando aqui. Mas o que você acha que tem no buraco de minhoca? Não sei, talvez uma passagem para outro lugar, universo, aquela teoria lá do multiverso, né? É outra dimensão, né? Pode ser. Então, é uma situação plausível. Mas é uma coisa que a gente não, até hoje, a gente não consegue provar, né? Isso que é o difícil, né? Só teoria. Só as teorias, exatamente. João Herman. Cadê o João Herman? Ô, João, você está aí, João? Não é possível que o João está dormindo na hora dessa. Cadê o João? Onde está o João? Zé, ele disse que não tem microfone. O João está sem microfone. Eu ia pedir a opinião do João também. Beleza. Quem que falou agora, Ana Júlia? Não, eu. Bianca. Bianca, o que você acha que tem por trás do buraco de minhoca? Eu acho que tem, tipo, tudo que já foi engolido pelo buraco negro em um universo paralelo. Você acha que tem um outro universo ali do lado? Sim, Isso. tudo que foi engolido, tipo, flutuando. E um tanto de estrela que foi engolida. Mas organizado, né? Não é uma coisa assim, um caos que foi engolido simplesmente, etc. Tal. Não, Não é um tudo ali caos. em ordem, bonitinho. E você, Alexandre? O que tu achas, Alexandre? E o Alexandre está com o microfone. Qual dos dois? Então, Alexandre Carvalho, vai, Carvalho, você mesmo. O que você acha que tem depois? Não sou muito acreditar nessas coisas, mas... Então fala que não acha que não tem nada. não sei o que tem. Nada. Aí você já resolve a questão. Quem acredita em ET aí? Então não tem, né? Quem que acredita em ET entre vocês aí? Que tem vida em outro planeta? Vocês acham que nós estamos sozinhos? Ou vocês acham que existem vidas em outros planetas? O que vocês acham? Eu acho. É um assunto muito... Aí, Zé, eu acho que não. Rezende, você acha que não tem? Não, Eu acho acho que não. Você vai ver um ETzinho te puxando pelo pé à noite, aí você vai ver, você vai falar, tinha sim, Zé.
que me visitar. Tá louco. ET de Varginha. Ai, meu Deus, é que nós estamos perto do ET de Varginha. Pois é, a questão dos ETs é muito complicado, né? Que isso aí já virou muita chacota também, né? Mas, por outro lado, tem aqueles que defendem que, pela extensão do universo, como é que nós não temos aí, né, vida, etc, tal, vai ter a vida só aqui, né? Do ponto de vista religioso, é fácil de explicar, mas do ponto de vista científico, é complicado, né? É complicado você imaginar. Mas existe aí pano de fundo para todo mundo aí. Bom, olhando aqui para a onda, a gente tem que deixar bem claro isso aqui, até eu vou ver se aqui tem exercício de cálculo, esses exercícios eu quero fazer com vocês. Se não tiver aqui, a gente vai usar outros materiais aí para a gente complementar. Então, para eu saber o comprimento de uma onda, tá vendo a letrinha que eu falei para vocês aqui, ó, lambda, ó, a letra grega? Essa letra grega aí, ó, aqui eu acho que não vai ter o nome dela, você pode colocar aí, ó, chama lambda, com B mudo, B de bola, tá? Lambda, chama essa letra aqui, ó. E você faz desse jeitinho mesmo aqui, ó. Pode fazer assim, ó, pá, pá, e você puxa uma perninha aqui, ó. Lambda. Quem é bom para fazer essa letra aqui, ó, é o pai do Enzo aí, ó, o Eric. O Eric é fera para desenhar as coisas. O Eric tem, aliás, a letra do Eric é fera. Ó, então aqui, ó, o Eric, quando for resolver exercício que tem avião com vocês, carrinho, ele desenha tudo no quadro, assim, desenha o avião, desenha o carrinho, desenha o prédio, etc, tal. É muito fera. Olha só, aqui, ó, a distância entre duas cristas, você tem aqui o comprimento de onda, que eu já falei para vocês desde o início da outra aula. A distância entre dois vales, você tem também aqui, ó, o comprimento de onda. Tá vendo aqui? A mesma coisa. Então, essa distância entre duas cristas é igual à distância entre dois vales. Essa distância aqui, ó, da crista até o ponto médio, a gente chama de amplitude. Essa distância aqui do vale até o ponto médio, nós chamamos também de amplitude. Agora você fala assim, Zé, então dá para eu saber com que velocidade, por exemplo, essa onda está se propagando? Dá. Lembra que eu falei para vocês lá, ó, vem lamber farofa. Então, ó, V é igual ao lambda, que é o comprimento de onda, vezes o F, que é a frequência, o número de rotações que essa onda ela representa, tá? Então, a gente vai aprender a fazer isso, e essa frequência aqui, ó, é quantas vezes que ela vai repetir, né? Essa subida e essa descida. Então, é muito simples isso. Você vai ver que os exercícios parece que são até piadas. Aqui parece que não vai dar exercício numérico, não, mas eu vou passar para vocês, senão depois também fica chato, né? Sem ter aqueles exercícios para vocês calcular na prova, só com teoria, aí fica muito, muito chatinho. Então, olha só, no espectro visível, quando eu consigo decompor a luz branca, eu vou notar o seguinte, cada luz dessa aqui que foi decomposta a partir da luz branca, ela vai ter um comprimento de onda diferente. Ah, ela tem um comprimento de onda, né, Zé? Um comprimento de onda e uma frequência diferente. Então eu tenho esse comprimento de onda e tenho essa frequência diferente? Exatamente, olha só. Você tem aqui, por exemplo, 700 nanômetros, Nossa, Zé, esse aqui é pequenininho, hein? É um nanômetros, 700 nanômetros, tá? Você tem a cor vermelha. Se eu cair um pouquinho, diminuir um pouquinho para 600 nanômetros, eu tenho a cor laranja. Se eu cair para 580 nanômetros, eu tenho a cor amarela. Se eu cair para 550, eu tenho a cor verde. Se eu cair para 475, eu tenho a cor azul. Olha lá, ó. Se eu cair para 450, eu tenho a cor anil. Se eu cair para 400, comprimento de onda menor, eu tenho a cor violeta. E aqui você vai ver que também, ó, à medida que você diminui, presta atenção nisso aqui, ó. Se você diminui, tá, o comprimento da onda, você aumenta a frequência. Por quê? Porque aqui você tem uma razão inversamente proporcional entre comprimento de onda e frequência. Aqui eu estou diminuindo, ó, o comprimento, e aqui do lado eu vou aumentando a frequência. Zé, eu preciso saber esses números de cor? Claro que não. Isso aqui é só título de curiosidade, para você ver que cada onda dessa que representa uma cor, ela tem um determinado comprimento e ela tem uma determinada frequência.
precisa guardar isso não. Aqui aquilo que eu falei para vocês, a detecção de cores que nós temos, tá? Então, a luz branca, ela representa a faixa visível que nós enxergamos. Agora, você tem, então, os bastonetes e tem, então, os famosos cones. Bastonete são células que você tem lá na retina responsável pela visão em penumbra e os cones que são responsáveis pelas visões em cores. Agora, tem algo que nós não enxergamos, mas que existe? Tem. Tem as frequências, tem as ondas também eletromagnéticas, tá? Que muitas vezes são derivadas que você muitas vezes não consegue enxergar, mas elas estão lá. Você tem as ondas de calor, que são as ondas infravermelhas, por exemplo, tá? Você tem as ondas ultravioletas, que também são ondas de incidência de raios luminosos. Você tem aquelas ondas que conseguem aquecer, né, o produto. É interessante que essa onda aqui do micro-ondas, ela trabalha em torno de 2,4 Hz. O que é isso, Zé? Todo alimento que você coloca lá, no micro-ondas normalmente, ele não está desidratado. Ele tem água, tá? Como é que ele funciona? De uma forma bem simples para eu te explicar. Como essa água está dentro do alimento, quando você coloca, o alimento está hidratado, quando você coloca lá para ele aquecer, por exemplo, você vai pôr lá uma carne que estava fria para ela aquecer, etc. tal, essa carne tem água. Aí, ó, a frequência que você liga dentro do micro-ondas é a mesma frequência que você vai estimular a água a vibrar. Então, a água ela vai vibrando naquela frequência que você ligou, em torno de 2,4, tá? Gigahertz. Então, ela está vibrando ali, ó. Como ela está vibrando nessa frequência, o alimento que está vibrando, ele acaba aumentando, tá? Ele recebe calor e acaba aumentando a sua temperatura, porque está vibrando e está vibrando na mesma frequência. Nós sabemos que temperatura é o estado de vibração, tá? Das moléculas de um corpo. É uma situação bem simples aqui, ó. Eu vou ter aqui também os raios X, raios gamas, que você falou que são ondas importantes, né? Para a gente fazer exames clínicos aqui, para a gente enxergar quais são os problemas. Então, só para você ter entender aqui o espectro eletromagnético e o comprimento dessas ondas, olha só como é que funciona aqui, ó. Também não precisa decorar isso aqui não, tá? Aqui nós estamos medindo aqui, ó, esse espectro em metro, tá? Olha só, ondas de rádio e TV, mais ou menos, tá? Um comprimento de onda de 10 a terceira. Micro-ondas, trabalha mais ou menos o comprimento de onda de 10 a menos 2 metros. Olha o infravermelho aqui, ó, 10 a menos 5 metros. Isso aqui é só para curiosidade, tá? Luz visível, 5 vezes 10 a menos 6. Ultravioleta, trabalha com 10 a menos 8. Então, na verdade, ó, o que nós enxergamos é o que está aqui, ó, nesse pedacinho aqui, ó, que é aquilo que nós conseguimos enxergar a olho nu. Olha o raio X, 10 a menos 10. Olha o raio gama aqui, ó, 10 a menos 12. Aí você vai ver que entre o comprimento de onda e a frequência, você tem uma razão aqui sempre inversamente proporcional, tá? Aumenta um, diminui o outro, e assim sucessivamente. Aí você vai ter alguns exercícios aqui, vamos fazer só o primeiro, aqui é coisinha simples também. Diz assim, na retina existe um grande número de cones, células capazes de diferenciar as cores dos objetos. Para captar os cones, para captar as cores, os cones diferenciam as ondas eletromagnéticas pelos seus comprimentos de frequência, tá? Então, de acordo com o comprimento de frequência, você vai ter uma onda eletromagnética diferente. Aqui ele vai falar sobre essa questão. Vamos deixar isso aqui para a próxima aula, produzindo e captando ondas eletromagnéticas. Vai falar um pouquinho aqui de ondas de rádio, a conversão no receptor, como é que nós trabalhamos com essa amplitude modulada, essa frequência modulada, né, que essa aqui tem mais alcance, mas a qualidade pior, que é a AM. Essa aqui tem menos alcance, mas a frequência dela aqui, ó, é modulada, ela tem uma qualidade de som melhor. Tá bom, vamos deixar isso aqui para a próxima.
Aí na próxima aula a gente continua a partir da página 54. A partir da página 54. Tá. Pessoal, coloca para mim aí o presença de vocês aí, o nome presente para mim aí no chat. Aí. Zé, coloca só presente ou nome completo? Não, o nome, tchau. O nome completo já aparece aqui para mim. Só coloca presente que aparece debaixo do seu nome. Presente. Beleza? Todos colocaram, né? Tchau, Zé. Então, beleza. Tchau. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Zé, com Deus. Falou, tchau. Você também. Zé, só para relembrar, hoje não vai ter plantão de física à tarde, não, né? Não, hoje não. Eu tenho plantão no segundo ano, não tem não, tá? Então, falou, tchau. Oi. Fala, Donizete. Beleza, meu cara. Tá funcionando. É 3292 3998. Isso. Então, falou, meu cara. Até mais. Tchau.